Sabe qual é uma das verdades mais difíceis de aceitar? Que muitos dos traumas e feridas que você carrega hoje foram plantados antes mesmo de você poder se defender. Muito antes de saber o que era a dor. Você já estava sentindo. E isso não é mais um discurso de culpar os pais. Fique. O que você está prestes a ouvir pode abrir espaços dentro de você que ficaram fechados por anos. Ninguém pediu sua permissão para te moldar. Você não escolheu as vozes que definiriam seu valor. Não escolheu quem te ensinaria o que significa o amor, o medo ou a culpa. Você teve que receber. E fez isso com uma alma aberta e um corpo pequeno que absorvia cada gesto como se fosse uma verdade absoluta. Franz Kafka entendeu isso como poucos. Cresceu à sombra de um pai dominante, frio, exigente. Um homem que deixou marcas tão profundas no filho que nem o tempo, nem a literatura, nem o silêncio conseguiram apagar. Kafka escreveu páginas e mais páginas ao pai tentando se esvaziar, tentando entender o que o havia quebrado. E essas páginas nunca chegaram ao destino, nunca foram entregues. Porque às vezes, o que mais dói não é o que aconteceu, mas o que nunca pôde ser dito. Imagine isso. Você é uma criança de 3 ou 4 anos. É pura energia, inocência e desejo de ser amado. Sua mente é uma tela em branco onde cada palavra, cada gesto, deixa uma marca. Uma palavra pode te construir ou te destruir. E ali está você, crescendo em um ambiente cheio de adultos que também estão quebrados. Uma mãe que nunca curou suas próprias dores. Um pai preso a padrões herdados. Ou talvez os dois tentando fazer o melhor, sem saber como. Mas aqui vai uma verdade incômoda. Tentar não é suficiente quando se trata da alma de uma criança. Boas intenções não reparam danos emocionais. Eu fiz o melhor que pude. Não cura mera ausência de conexão. Não se trata de culpar, trata-se de reconhecer. Porque negar o que doeu é trair a si mesmo. Kafka se chamou de um nada. Não porque ele fosse, mas porque foi assim que o fizeram se sentir. Te soa familiar? Aquela sensação de não ser o bastante, de carregar uma culpa que você nem entende, de sentir que há algo errado com você, sem saber o quê. Ninguém te explicou que o que dói não é só o que aconteceu, mas também o que nunca aconteceu. Talvez ninguém tenha te agredido, mas alguém te abraçou de verdade? Alguém te viu além das notas ou do comportamento? Talvez nunca tenha te faltado nada material, mas te deram espaço para sentir? Ou você aprendeu que demonstrar emoções era perigoso, que ser vulnerável era um erro? Talvez nunca tenham gritado com você, mas falaram com você? Te escutaram? Ou você cresceu cercado de silêncios que pisavam mais do que qualquer palavra? Há feridas que não se veem, mas elas te moldam, te perseguem, te definem. Até que um dia você decide olhar de frente e dizer: isso me machucou, e eu mereço curar. Essa é a programação que você nunca pediu. Essas são as crenças sobre você mesmo e sobre o mundo que se instalaram no seu sistema operacional mental antes mesmo de você saber que tinha um. E a sociedade quer que você simplesmente supere, que siga em frente, que pare de viver no passado. Como se o trauma seguisse uma linha do tempo conveniente. Como se o dano causado a um cérebro em desenvolvimento tivesse data de validade. Como se tudo simplesmente evaporasse quando você faz 18 anos e, legalmente, vira adulto. As feridas são reais. O impacto é real. E fingir o contrário é só mais uma forma de se abandonar. Algo que, sejamos honestos, você provavelmente aprendeu a fazer bem cedo. Antes de continuar, eu te convido a se inscrever. Aqui falamos de temas profundos que muitos evitam, mas que são essenciais para nosso crescimento pessoal e cura interior. Se esse espaço ressoa com você, esse canal também pode ser o seu refúgio. Agora sim,
continuando, quando sua família se torna sua prisão. Kafka entendia algo que a maioria das pessoas passa a vida inteira tentando compreender. Às vezes, as pessoas que deveriam te amar mais são as que projetam a prisão psicológica em que você vive. Seu pai não era um vilão. Apenas era um homem que acreditava que dureza era amor, que crítica era motivação, que demonstrar afeto era uma fraqueza. Soa familiar. Mas aqui vem o mais distorcido. Kafka continuou tentando conquistar a aprovação do pai, mesmo já sendo adulto, mesmo sendo um escritor brilhante, mesmo enquanto criava obras-primas que sobreviveriam aos dois. Essa é a armadilha. Esse é o programa. Você passa a sua vida inteira tentando conquistar algo que deveria ter recebido de forma gratuita. Aceitação incondicional. Vejo isso em toda parte. Pessoas bem-sucedidas que se sentem como uma fraude. Gente talentosa que não consegue aceitar um elogio. Adultos que pedem desculpas por ocupar espaço. Pessoas que conseguiram tudo o que achavam que queriam, mas ainda assim se sentem vazias por dentro. Sabe por quê? Porque ainda são aquela criança pequena esperando que a mãe ou o pai finalmente digam: você é suficiente, você é importante, eu tenho orgulho de você. Mas aqui vai a verdade brutal. Esse momento talvez nunca chegue. E mesmo que chegasse, não curaria a ferida, porque você já não é mais aquela criança. Você é o adulto que precisa aprender a se dar aquilo que nunca recebeu. Os padrões herdados que não enxergamos. Deixa eu te chocar por um segundo. Seus pais te machucaram da mesma forma que os pais deles os machucaram. E os pais deles também foram feridos pelos seus. É trauma transmitido como uma relíquia de família que ninguém quer, mas todo mundo carrega. A depressão da sua avó, da qual nunca se falou, virou a ansiedade da sua mãe. A raiva do seu avô, que nunca foi processada, virou a desconexão emocional do seu pai. E agora, você anda por aí carregando tudo isso. A dor que eles não expressaram, as feridas que não curaram, as necessidades que nunca foram atendidas. Como se estivesse levando uma mochila cheia de pedras que nem ao menos são suas. Kafka viu isso com clareza. Escreveu sobre sistemas burocráticos sem sentido, sobre tentar navegar um mundo onde as regras mudavam o tempo todo, onde nada do que você fazia era bom o bastante. Te lembra da mesa de jantar da sua infância? A família é, muitas vezes, o primeiro sistema burocrático absurdo que conhecemos. O primeiro lugar onde aprendemos que nossas necessidades não importam tanto quanto manter a paz. O primeiro lugar onde descobrimos que nosso eu autêntico talvez não fosse aceito. E depois nos perguntamos por que temos dificuldade com limites na vida adulta. Por que atraímos pessoas que nos tratam mal? Por que sabotamos o nosso próprio sucesso? Por que sentimos culpa ao sermos felizes? Isso não é um mistério, é programação. Uma programação defeituosa que foi instalada antes que você pudesse se proteger. É aí que a sociedade realmente te fode. Com a narrativa de que, enquanto seus pais não te bateram, enquanto colocaram comida na mesa e um teto sobre sua cabeça, você deveria ser grato. Deveria se calar com seus problemas de primeiro mundo. A negligência emocional é uma forma real de abuso. Invalidar os seus sentimentos é real. O trauma é real. Ser tratado como um incômodo dentro da própria casa deixa cicatrizes reais. Mas como não há hematomas, como não há uma história dramática para contar, sua dor é minimizada, até por você mesmo. Deixa eu ser claro. Você não precisa ter sobrevivido a uma história de terror para ter sido ferido. Não precisa ter sido espancado, abusado ou abandonado para carregar feridas que afetam todas as relações que você terá na vida. Às vezes, o dano mais profundo vem do que parece ser uma família normal. Aquela família que parece perfeita por fora, mas que por dentro é um deserto emocional. A família de Kafka parecia respeitável. Seu pai era um empresário bem-sucedido.
Eles não eram pobres, não eram marginalizados, mas Kafka sentia que estava sufocando durante toda a sua vida, porque respeitabilidade não é o mesmo que amor. Prover não é o mesmo que nutrir. Estar presente fisicamente não é o mesmo que estar presente emocionalmente. A criança dentro de você ainda está esperando. Agora mesmo, enquanto ouve isso, há uma parte sua que ainda é aquela criança pequena, ainda esperando que alguém perceba a sua dor, ainda esperando que, se for bom o suficiente, inteligente o suficiente, bem-sucedido o suficiente, alguém finalmente te dê o amor que você precisava naquela época. Então, mas aqui está o que ninguém te conta. Essa criança não vai embora até que você reconheça a sua dor, até que pare de descartar suas necessidades como infantis, egoístas ou dramáticas. Essa criança dentro de você tem tentado chamar sua atenção a vida inteira, através da sua ansiedade, da sua depressão, dos seus padrões de relacionamento, do seu autossabotamento. Eles não estão tentando arruinar sua vida, estão tentando salvá-la, estão tentando fazer com que você pare de se abandonar, como os outros fizeram. E sabe de uma coisa? Essa criança merece ser ouvida. Essa versão pequena de você, que se esforçou tanto para ser amado, merece saber que sempre foi suficiente, que sempre importou. O fracasso nunca foi dela, foi do sistema. Quebrar o ciclo, o trabalho que ninguém quer fazer. É aqui que a maioria das pessoas se desconecta, porque reconhecer o dano é difícil, mas curar, isso dá medo. Significa chorar pela infância que nunca teve. Significa aceitar que seus pais eram humanos falhos, que não puderam te dar o que eles mesmos não tinham. Significa assumir a responsabilidade pela sua cura, mesmo que você não tenha causado suas feridas. Significa se tornar o pai ou a mãe que você precisava na época. E a sociedade não quer que você faça esse trabalho. A sociedade quer que você se cale, que aguente firme, que continue produzindo, consumindo, fingindo que está tudo bem. Mas nem tudo está bem. E nunca estará, até que você encare a verdade do que te aconteceu antes que pudesse se proteger. A indústria da saúde mental quer te patologizar, te dar um diagnóstico, te medicar, fazer você pensar que está quebrado, em vez de reconhecer que está reagindo de forma normal a um tratamento anormal. A indústria do desenvolvimento pessoal quer te vender soluções rápidas. Pense positivo, manifeste algo melhor, escolha ser feliz. Como se décadas de programação pudessem ser reescritas com afirmações e murais de visão. Mas a verdadeira cura é um caos, é lenta, é dolorosa e exige que você sinta tudo aquilo que te ensinaram a reprimir. Kafka teve a coragem de ver sua situação com clareza, mesmo quando doía, mesmo quando isso o tornava impopular, mesmo quando teria sido mais fácil apenas seguir a narrativa da família. Ele escreveu: "Um livro deve ser o machado para quebrar o mar congelado dentro de nós." Sua história real, não a versão suavizada que sua família quer que você conte, é esse machado. É o que quebra o mar congelado da negação e das aparências, e finalmente te permite sentir o que precisa ser sentido. Mas é preciso coragem, porque uma vez que você começa a enxergar com clareza, não dá mais para parar de ver. Uma vez que reconhece o dano, não dá mais para fingir que não aconteceu. Uma vez que sente a dor, precisa decidir o que fazer com ela. E isso dá medo, porque pode significar que você terá que mudar tudo. Seus relacionamentos, sua carreira, sua identidade inteira pode ter que se transformar quando você para de viver a partir das suas feridas e começa a viver a partir da sua verdade. Mas aqui está o que ninguém te diz sobre curar: a liberdade do outro lado dessa dor. Existe uma versão sua que vive além da sua programação, além das limitações da sua família,
além do dano que te fizeram antes que você pudesse se proteger. Essa versão de você é incrível, é criativa, é poderosa. É tudo o que você estava destinado a ser antes que o mundo te ensinasse a se diminuir. Kafka encontrou um momento de verdade ao escrever. Em seus textos, ele já não era apenas o filho ferido, mas alguém que começava a entender sua dor. Alguém que parava de esconder o que tinha vivido. E você também pode fazer isso, mas para isso é preciso olhar para sua história com honestidade. Não como te contaram, não como você gostaria que tivesse sido, mas como realmente foi. Talvez você tenha crescido em um lar onde te machucaram sem querer. Talvez seus pais não soubessem fazer diferente. Talvez nunca tenham falado mal com você, mas também nunca te abraçaram. Talvez nunca tenham gritado, mas te ignoraram. E isso dói, mesmo que não apareça. Mesmo que você só entenda muitos anos depois. Esse dano não foi sua culpa, mas é sua responsabilidade curá-lo. Não porque você deva algo a eles, mas porque você deve isso a si mesmo. Aquela criança que precisava de amor. A pessoa que ainda quer se sentir livre. O tempo não apaga o que aconteceu. Ter sucesso, encontrar um parceiro, formar uma família. Nada disso cura as feridas da infância, se você não as encara de frente. Essa dor fica no seu corpo, nas suas reações, nos seus pensamentos, nas decisões que você toma sem perceber. Até que um dia você escolhe enfrentá-la, sentir, entender e reescrever sua história. Quando você faz isso, tudo começa a se mover. Você para de buscar a aprovação dos outros, para de aceitar o que não merece, para de se abandonar para agradar os outros. Você começa a viver de verdade, não como alguém perfeito, mas como alguém inteiro, com tudo o que viveu, com suas feridas, mas também com sua força. Por isso, quando este vídeo terminar, quero que você tire um momento só para você, em silêncio, sem distrações, só você com você mesmo. Pergunte-se: o que me doeu na infância? O que ainda carrego sem perceber? O que aconteceria se eu pudesse soltar isso? Não tente consertar nada ainda. Apenas observe, apenas escute, porque você não pode curar o que não quer ver. E não pode mudar o que não está disposto a reconhecer. Talvez você não pôde se proteger no passado, mas agora pode. E agora pode começar uma nova vida cheia de amor e paz. Se algo dentro de você se mexeu com essa mensagem, não guarde só para si. Existem pessoas hoje à beira, em silêncio, carregando feridas que ainda não sabem nomear. Este vídeo pode ser a faísca que acenda o processo de cura delas. Faça ele chegar até elas. Inscreva-se no canal, porque aqui falamos dessas verdades que muitos preferem evitar, mas que eu e você sabemos que precisam ser vistas. Este é um espaço para almas corajosas, para quem se atreve a olhar para dentro. E se essa mensagem te tocou, queremos te ouvir. Sua história importa. Sua vivência pode ser o espelho que outro precisa para não se sentir sozinho. Aqui, nos comentários, não falamos apenas, nos acolhemos, nos ouvimos, nos curamos juntos. Talvez hoje, simplesmente compartilhar o que você sentiu seja um ato de amor por você e por alguém mais. Obrigado por assistir. Te vejo no próximo.